Dando continuidade ao nosso estudo de administração na área da comunicação, falando aqui do aspecto de comunicação, a gente vai falar dos elementos da comunicação. Ponto fundamental para concursos, o estudo dos elementos da nossa comunicação. Principalmente aqui, vamos lá pessoal, o primeiro deles, emissor. Emissor é quem fala. Codificação é o processo de tradução dessa mensagem em o que eu penso e o que eu falo, certo? O processo de codificação é o processo de transformar aquilo que eu quero dizer em algum idioma, certo? Em algum idioma. Você pensa o seguinte, eu quero fazer, vamos pensar assim, a gente vai ver depois que existem várias formas de se comunicar, não somente a comunicação verbal, existem comunicações não verbais. Você quer que o carro pare e você não consegue falar, você codifica aqui na sua mente o pensamento de fazer o cara parar com algum sinal, aí você gesticula imediatamente o pare, certo? Ou você pensa aqui, você vai pensando e aí você fala, para! Então, isso é um processo de codificação. Então, o emissor codifica a mensagem é o que quer ser dito, o que quer ser transmitido aqui nesse caso. O canal é por onde passa essa mensagem. Nesse caso, pessoal, no final a gente vai dar o exemplo da nossa aula. Nesse caso, é o nosso próprio canal do YouTube, seria esse broadcasting que você está vendo aí. Depois do canal tem a decodificação, ou seja, a interpretação desse idioma, a interpretação desse código. E o receptor é quem escuta, certo? É quem escuta, quem ouve o que eu estou falando. Depois nós temos dois elementos fundamentais, o elemento que é o ruído e o feedback, certo? Vamos trazer esses elementos para dentro do diagrama e aí você vai ver tanto de maneira isolada os elementos como para dentro do diagrama. O que acontece, pessoal? Dentro do diagrama muitas vezes não aparecem todos os elementos, ou aparecem elementos com outros nomes. Você se assusta? Não, você não precisa se assustar. Esses são todos os elementos que uma comunicação tem. Eu vou listar aqueles que obrigatoriamente têm que aparecer. O elemento emissor tem que aparecer, porque se eu tenho um processo de comunicação, alguém está emitindo essa comunicação. Alguém, alguma coisa, alguma máquina, alguma coisa está falando, está emitindo alguma espécie de comunicação, alguma espécie de mensagem. Pensa, pessoal, o outdoor, quem é o emissor do outdoor? Você pode ter dois pensamentos, tanto a organização quanto o próprio outdoor, certo? Você vai entender esse processo de duas formas. Normalmente você pensaria que o emissor é a organização, é a instituição que colocou aquele outdoor lá. E aí por isso eu estou tendo um exemplo de comunicação externa da própria organização, certo? Então aqui eu tenho o emissor, eu tenho o processo de codificação dessa mensagem, depois eu tenho a própria mensagem e aí a tendência é que eles vão colocar o canal dessa forma, ó, pela lateral, o canal. Lembra do exemplo do outdoor? Então eu tenho o emissor é a empresa, é a organização. Eu tenho aqui a codificação é o idioma, é os símbolos que ela utiliza lá no seu outdoor. A mensagem é o que ela quer dizer, aí se é uma promoção, se ela quer simplesmente mostrar um pouco mais sobre a organização, aí as mensagens variam e o canal é o outdoor, certo? O canal é o outdoor, é aquele espaço onde fica a mensagem, certo? Depois da mensagem passada pelo canal, eu tenho a decodificação, certo? E no final das contas aqui o cliente, nesse caso o cliente é o que a gente chama de receptor. Dando continuidade, eu tenho um ciclo que volta, eu tenho uma seta que volta, essa seta é o que a gente chama de feedback e importantíssimo, pessoal, eu tenho os ruídos, Pessoal, todo o processo de comunicação tem ruído? Sim, todo o processo de comunicação tem ruído. O que acontece é que esse ruído influencia em maior ou em menor causa a problemática da comunicação, certo? Então, toda a comunicação tem ruído?
toda a comunicação tem ruído. A influência desse ruído pode ser alta, a ponto de eu não conseguir decodificar e compreender a mensagem, ou a influência desse ruído pode ser baixa. Vamos dar exemplo de ruídos físicos, que são os ruídos mais comuns. Depois a gente vai entender as barreiras mais para frente. Você pode estar me ouvindo agora, enquanto a gente está passando essa aula, você está me ouvindo na sala e alguém está com a televisão ligada nesse mesmo momento que você está me ouvindo. E acontece um ruído. Você está me ouvindo e ao mesmo tempo ouvindo a televisão de alguém que está assistindo ali a televisão. E aí o que acontece? Chega ao ponto de você não me compreender? Não necessariamente chega ao ponto de você não me compreender. Então você consegue fixar essa mensagem, mas a presença desse ruído existe, certo? Sotaque, expressões que a gente não conhece em determinadas línguas, gestos, o próprio idioma, a própria codificação pode ser um exemplo de ruído, pode ser exemplo de uma barreira que vai dificultar essa comunicação, certo? Então, voltando aqui para os elementos. Do lado de cá, eu tenho todos os elementos listados. O que não pode faltar? Um emissor. Não pode faltar a mensagem, o canal e o receptor. Ele pode pular a codificação e a decodificação, certo? E também não pode faltar ruído e feedback. Quais são alguns problemas que eles nos apresentam aqui na codificação e na decodificação? Ele coloca que toda a comunicação pressupõe um processo de codificação e você se assusta pensando que codificação, código, é uma coisa de outro mundo. Pessoal, quando você escolhe um idioma para falar, você está codificando. Quando você escolhe na sua cabeça uma estrutura frasal para representar um sentimento, para representar uma vontade, para passar uma mensagem, isso é um processo de codificação, certo? Isso é um processo de codificação. Você vai na sua mente e pensa maneiras de expressar aquilo que você quer expressar, aquilo que você quer transmitir, a mensagem que você quer transmitir. Por isso eu chamo isso de codificação. E do outro lado, quem está ouvindo, quem está escutando, recebe essa informação, recebe essa mensagem e vai decodificar, vai compreender o que a mensagem quer dizer. Isso é um processo de decodificação. Pode haver uma falha de codificação e depois, por conseguinte, uma falha de decodificação? Claro. Vamos supor que eu utilizasse outro idioma que não o português para a gente se comunicar. Aí alguns de nós acabaremos ficando pelo caminho. Começo a falar em outro idioma, então o processo de codificação foi errado, porque esse é um canal voltado para pessoas brasileiras que falam português, então não faria muito sentido a gente estar tendo essa aula em inglês. E aí foi uma falha de codificação, porque eu vou codificar errado e nós todos teremos dificuldades depois de decodificar, certo? Essa é a grande jogada aqui da codificação e da decodificação, onde nós normalmente temos muitos problemas, certo? A gente vai estudar as barreiras logo na próxima aula e elas são fundamentais para a gente compreender a relação destes elementos com as barreiras. E pessoal, sem sombra de dúvida, o que mais cai em concurso são as barreiras da comunicação, certo? Então continue aí com a gente. Valeu e até mais.